Fala, criminalistas! Tudo certo com vocês, pessoal? Galera, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Pessoal, o vídeo de hoje é um dos mais importantes aqui do canal. Eu quero analisar com você a dosimetria da pena. Eu quero tentar simplificar para você a dosimetria da pena. Então a gente vai aprender o que é a primeira fase, o que é a segunda fase e o que é a terceira fase do processo dosimétrico da pena. Então já deixa agora a sua curtida e se inscreva no canal e vamos começar o vídeo. Pessoal, dosimetria da pena. Em poucas palavras é o seguinte: alguém comete um crime, por exemplo, de homicídio, de estupro, de latrocínio, infanticídio. O que vai acontecer com essa pessoa? Em um certo momento, o juiz vai ter que calcular a pena dessa pessoa, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Então, o processo dosimétrico da pena é quando o juiz vai calcular e aplicar a pena a alguém no caso concreto. E o artigo 68 do Código Penal é muito importante que você leia os artigos que eu vou colocar aqui para vocês. Nem todos eu vou colocar aqui, porque você precisa se habituar à leitura da lei seca, e principalmente da parte geral, que cai muito em concurso. Então vamos lá. O artigo 68 do Código Penal ele vai estabelecer as diretrizes da dosimetria da pena. Ele vai dizer o que o juiz precisa fazer. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Ou seja, com base na leitura do artigo 68 do Código Penal, a gente pode inferir que a dosimetria obedece um critério trifásico. São três fases, necessariamente três fases. A primeira fase, o juiz vai calcular, vai fixar a pena base. A pena base. A segunda fase, o juiz vai analisar as atenuantes e as agravantes. Nesta ordem, primeiro atenuante, depois agravantes, se tiverem. E na terceira e última fase, o juiz vai analisar as causas de diminuição e aumento da pena. Então, recapitulando, com base no artigo 68, que eu deixei aqui para vocês, mas é importante você ler e grifar também, o juiz vai obedecer um critério trifásico: fixação da pena base, atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento da pena. Vamos para a primeira fase da dosimetria da pena. Como eu falei para vocês, aqui o juiz vai aplicar a chamada pena base. É a fixação da pena base. E como é que ele vai fazer isso? Com base na análise das circunstâncias judiciais. E as circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Eu coloquei aqui para vocês, eu elenquei quais são as circunstâncias, são 8 circunstâncias judiciais, mas é importante que você também faça a leitura em casa. Pessoal, com base no artigo 59, caput, do Código Penal, tem o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então a gente pode perceber que existem 8 circunstâncias judiciais. E todas essas circunstâncias judiciais serão analisadas na primeira fase, porque depois que ele fizer toda essa análise, ele vai aplicar a pena base, ele vai fixar a pena base. Então, se, por exemplo, se todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, se ele tiver bons antecedentes, a conduta social for ok, as consequências do crime não forem danosas, ele vai fixar no mínimo. Agora, ao contrário, se todas as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, por exemplo, ele pode fixar a pena base no máximo legal. Então, é muito simples. Analise conforme o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O juiz precisa fazer isso. Vamos aqui começar com a culpabilidade. A culpabilidade não é a mesma culpabilidade lá que a gente vê nos elementos da culpabilidade, que é a potencial consciência da licitude, imputabilidade e exigibilidade contra diversa. Aqui, quando o artigo 59 fala da culpabilidade, ele quis falar em grau de culpabilidade, porque todo fato tem culpabilidade, né? Então, assim, todo fato típico, no caso, né? Típico, ilícito e culpável.
E essa culpabilidade aqui, o professor Kleber Masson explica muito bem que, na verdade, o legislador queria falar em graus de culpabilidade. O juízo de reprovabilidade da conduta. O quão reprovável foi a conduta do agente, a conduta criminosa do agente. Essa é a primeira circunstância judicial. E por que é judicial? Porque é o juiz que vai fazer essa análise. Antecedentes. O que significa antecedentes? O próprio nome ajuda. Antecedentes são os dados relativos à vida passada, à vida pretérita do réu, no âmbito criminal. É importante falar isso para vocês, porque a gente vai ver depois que existem antecedentes, entre aspas, que não é no âmbito criminal, é no âmbito civil, enfim. Aqui no antecedente é a vida pregressa do réu. O que o réu já cometeu de crime no passado. Aqui a circunstância judicial, ela diz respeito à vida pretérita do agente. E tem duas súmulas importantíssimas que podem cair na sua prova. A súmula 636 do STJ e a 444. A 444 ela cai bastante em provas. Súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 444. É vedada, ou seja, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, isso é a manifestação do princípio da não culpabilidade do réu. A gente não pode utilizar de inquéritos policiais que estejam em andamento, né, em ações penais em andamento, para agravar a pena base do réu, que é justamente na primeira fase. Né, na primeira fase da dosimetria da pena, fixa-se a pena base. Então, com isso, não pode utilizar ações penais em curso e nem inquéritos policiais. Conduta social é a terceira circunstância judicial, né, e ela diz respeito aos antecedentes sociais do réu. Os antecedentes que a gente viu são a vida pretérita no âmbito criminal. Aqui não. Aqui é o estilo de vida do réu. Né? Então, a doutrina chama de antecedentes sociais, porque é o passado do réu no âmbito civil, por exemplo, no âmbito familiar, no âmbito trabalhista, perante a sociedade. Isso é conduta social. É como o réu se comporta perante a sociedade. Né? Então, se ele no trabalho, se ele era uma boa pessoa, essas coisas. A próxima circunstância judicial é o comportamento da vítima. Isso aqui é muito ligado à vitimologia, né? Existe durante a prática do crime, o juiz vai analisar depois, na fixação da pena base, se a vítima colaborou, entre aspas, com a prática do crime, se ela facilitou bastante, enfim. A personalidade do agente diz respeito ao perfil subjetivo do agente, do réu, né? Os aspectos morais, os aspectos psicológicos. Existem também os motivos do crime, que é outra circunstância judicial, que são os elementos psíquicos, ou seja, quais foram as razões, quais foram os motivos que levaram o réu a praticar um crime, que são os motivos do crime. Existem as circunstâncias, que são elementos secundários, são elementos que circundam, que são acidentais, mas não fazem parte do crime em si, são elementos que não integram o crime, né? Eles são elementos secundários, se existem ou não esses elementos, e as consequências do crime, que é o pós-crime, ou seja, depois do cometimento do crime. Quais foram os efeitos danosos causados? Como ficou a vítima? Como se houve vítima, se a vítima estiver viva, né? Como ficou a família? Como ficou a sociedade? Se foi um crime que chocou a ordem pública? Essas são as consequências do crime. E o juiz vai fazer essa análise inteira na primeira fase. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais. Então é muito importante que você tenha isso em mente. São várias circunstâncias judiciais e, de acordo com cada uma delas, se, por exemplo, se todas forem favoráveis ao réu, ele fixa a pena base no mínimo legal. Se forem todas desfavoráveis, ele vai aumentar a fixação da pena base, né? Ele vai fixar a pena base num patamar mais elevado. Quando a gente vai para a segunda fase da dosimetria da pena, ele vai analisar circunstâncias atenuantes e agravantes. E existem atenuantes genéricas e agravantes genéricas em rol exemplificativo e taxativo. Vou explicar para vocês por que é taxativo e exemplificativo. Mas eu não coloquei aqui no artigo, para não ficar muito grande o slide, não coloquei
os artigos na íntegra. Então eu vou ler aqui rapidinho algumas circunstâncias agravantes, algumas circunstâncias atenuantes para explicar para vocês, tá? Mas é importantíssimo que você, depois que acabar o vídeo, vá e analise esses artigos também. Por que são agravantes genéricas? Porque elas estão previstas, elas podem ser agravantes para qualquer crime, né? Estão previstos no artigo 61 e 62 do Código Penal, em um rol taxativo. É o rol taxativo porque elas são prejudiciais ao réu. Não pode haver analogia em malam partem. Não se pode criar uma agravante, no caso concreto, para prejudicar o réu. Então elas estão previstas taxativamente. As circunstâncias agravantes, elas sempre agravam a pena, desde que, óbvio, não constituam, qualifiquem um crime. No artigo 61 tem lá, por exemplo, reincidência é uma circunstância agravante. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, com abuso de autoridade, com abuso de poder, contra criança maior de 60 anos, enferma, mulher grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção de autoridade, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, por exemplo, até embriaguez pré-ordenada, quando a gente quer cometer um crime, não tem coragem de cometer aquele crime sem estar bêbado, ele se embebeda, ele fica embriagado para o cometimento de um crime. Então ele toma cachaça para matar uma mulher, por exemplo. Isso é uma circunstância agravante, genérica, em rol taxativo. E existem as atenuantes genéricas, previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal. E isso é um rol exemplificativo, porque elas são favoráveis ao réu, elas não prejudicam o réu. Então é cabível analogia em bonam parte nesse caso. Olhando aqui o artigo 65, vou dar um exemplo para vocês. Circunstâncias atenuantes, por exemplo, são circunstâncias que sempre atenuam, diminuem a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato e ou maior de 70 na data da sentença. Muito importante isso, às vezes eles trocam 21 na data da sentença. Não, é 21 na data do fato. Então, se eu tenho 20 anos e cometo aquele crime, eu vou ter direito a uma circunstância atenuante. Minha pena vai diminuir. O desconhecimento da lei é uma circunstância atenuante. A confissão espontânea é uma circunstância também atenuante, né? Por exemplo, ter o agente confessar espontaneamente perante a autoridade a autoria de crime também vai ser uma circunstância que vai diminuir a pena. E aqui na segunda fase, a pena também não pode ultrapassar os limites legais. Tanto na primeira quanto na segunda, não pode haver um rompimento dos limites legais da pena. A gente vai ver isso porque agora na terceira fase pode sim aumentar. Por exemplo, terceira fase da dosimetria da pena. Estamos chegando no fim, galera. O vídeo está ficando bem grande, mas é muito importante que você entenda tudo isso, tá? E não é difícil. Tudo segue uma sequência lógica. Na terceira fase, o juiz vai analisar as causas de aumento, que são chamadas de majorantes, e diminuição da pena, que são chamadas de minorantes. Então não confunda, circunstância agravante é diferente de majorante. Circunstância atenuante é diferente de minorante. Circunstância agravante, segunda fase. Majorante, terceira fase, porque também é chamado de causa de aumento. Circunstâncias atenuantes, segunda fase. Minorantes, terceira fase, porque são as causas de diminuição. São sinônimos que eu estou trazendo aqui para vocês. E as causas de aumento e diminuição são previstas em quantidade fixa ou variável. Então, sempre que você perceber assim, se você vai ler um artigo, um código da parte especial, aí quando você se deparar com, tipo, a pena aumenta de 1/3. Se o fato for previsto, se o fato for praticado assim, diminui de 1/6 a 1/3, por exemplo. De 1/3 a 1/6. Apenas aumenta-se da metade, aumenta-se 1/2. Sempre que tiver essa quantidade fixa ou variável, é uma causa de aumento ou diminuição de pena. E na terceira fase, a pena pode ultrapassar os limites legais. É muito importante isso, as provas fazem pegadinhas em relação a isso. Na terceira fase, a pena pode ultrapassar os limites legais, ou seja, as causas de aumento da pena podem levar a pena acima do máximo legal e as causas de diminuição podem trazê-la abaixo do mínimo legal. A tentativa é uma causa obrigatória de diminuição de pena. Então, esse é um exemplo bem legal para vocês. Galera, eu acho que a gente esgotou o tema assim de uma forma bem interessante, né? É bom lembrar também que as causas de diminuição e aumento da pena, né, na terceira fase
elas incidem no montante resultante da segunda fase da aplicação da pena, né, e não sobre a pena base. Então, quando o juiz chegar na terceira fase, ele já vai ter uma pena de acordo com a segunda fase, que foi a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, e vai incidir sobre essa pena, e não sobre a pena da primeira fase. Aí ele só fixou a pena base. Então, é um processo que segue uma sequência lógica. E, galera, é isso. Terminamos. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido a dosimetria da pena. Não é difícil. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aqui no YouTube, manda um direct no Instagram. Vou estar sempre apto a responder vocês. É um prazer ajudar vocês aqui no Simplificando Direito Penal no YouTube, galera. Peço, por favor, de verdade, a sua força. Deixe um joinha, se inscreva no canal. Fortaleça aqui, é muito difícil crescer no YouTube, mas eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e deixe um comentário aqui também. Tamo junto, um forte abraço. Eu não vou parar. Eu só vou parar quando você aprender o direito penal de vez. Tamo junto.